João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então as ordens são claras, o povo de Deus deve andar na palavra, deve obedecer a Deus por meio da palavra. Quando o povo de Deus se afasta da palavra, a ira do Senhor cai sobre esse povo. E, meus irmãos, nós estamos numa época de, entre os evangélicos, a semelhança desse período, um afastamento da palavra. Dia desses apareceu um vídeo na internet de uma grande igreja evangélica brasileira, que levou um grupo chamado de rock evangélico, e no meio daquilo que eles chamavam culto, e os pastores da igreja estavam chamando aquilo de culto, o indivíduo disse que agora eles cantariam um hino. E o hino era Atirei o Pau no Gato. E eles cantaram Atirei o Pau no Gato com uma música de um grupo de rock internacional, que de Deus não tem nada, Pink Floyd. E eles cantaram essa música, meus irmãos, dentro de um culto. Eu não chamaria aquilo de culto, eu chamaria de show. Mas as pessoas que estavam ali estavam considerando como culto. O próprio pastor disse que aquilo era um culto. E eles fizeram aquele deboche, aquela profanação, meus irmãos. Se fosse um grupo de humor, dizendo que agora vai cantar um hino chamado Atirei o Pau no Gato, um grupo de humor não crente, criticando, fazendo galhofa dos crentes, nós entenderíamos. Mas era um conjunto que se diz conjunto cristão, fazendo esse tipo de coisa, e não parou nisso. Na sequência, o indivíduo que estava no microfone disse o seguinte: o gato sofreu um grande livramento do Senhor. Eles ainda insistiram na piada e ficaram fazendo piada. E depois, o cantor ainda justificou os atos dizendo, olha, nós fizemos a mesma coisa numa outra igreja, o pessoal se escandalizou, mas eu estou ficando velho, então eu estou livre para fazer o que eu quiser. Que se dane, nesses termos. Tem uma pessoa da nossa igreja que viu esse vídeo e chorou, uma mulher piedosa, chorou, por saber que algo assim é feito num culto de uma igreja presbiteriana. Meus irmãos, é de chorar mesmo, é de chorar. E aí nós nos lembramos de Jesus Cristo entrando no templo e vendo o culto bagunçado, e irando-se, tendo uma ira santa, e dizendo, o zelo pela tua casa me consome. E é esse o sentimento que nós deveríamos ter ao ver um culto debochado, escarnecedor, profano como isso que aconteceu lá. E o mais triste é que no final do evento, o pastor da igreja pega a palavra e não corrige, não repreende, exalta o evento. Não surge um pastor ali para dizer, o que vocês fizeram está errado. Me desculpem, meus irmãos, pelo que aconteceu aqui nesta noite. Meus irmãos, há uma omissão no nosso meio, uma falta de sensibilidade para com o erro que é absurda, que se assemelha ao período que nós estamos tratando. O período dos juízes, quando cada um fazia o que achava mais reto. E o período aqui, entrando na história de Samuel, quando o povo se afastou da palavra de Deus. Se nós tivéssemos o mínimo sentimento de que quando nós prestamos um culto, o Senhor Jesus está aqui, como que sentado nesse banco, recebendo adoração, nós teríamos um santo temor em adorá-lo. E nós não faríamos gracinhas no culto, nós não faríamos esse tipo de piadinha e de gracejo. Nós o adoraríamos com todo temor e toda reverência. Esse é o culto que o agrada. Este é o culto que está registrado na palavra. Este é o retrato do meio evangélico. Um povo que se chama de evangélico, de crente do Senhor, mas que despreza, meus irmãos, obstinadamente a palavra de Deus. Não liga mais.